Temos aqui um problema específico, onde a gente pretende calcular o trabalho realizado por uma força que não é constante, depende do ponto considerado e não depende só em relação ao módulo, não, depende da direção e o sentido. Esse problema é típico de um problema da eletrostática. Ou seja, nesse caso, a gente pode entender esse problema olhando essa figura aqui. Se eu tenho uma carga Q na origem do meu referencial, então uma outra carga Q localizada a uma certa distância, que no caso eu estou chamando de R1, então sobre esta partícula de carga Q age uma força, é basicamente a lei de Coulomb, que se escreve sob esta forma aqui. A força sobre essa partícula de carga Q é igual ao produto das cargas dividido por 4πε0, isso é uma constante no sistema MKS que nós estamos agora utilizando, vezes um versor ER dividido por R ao quadrado. Ora, essa expressão, a rigor, vale para qualquer vetor posição R. Portanto, essa força para um ponto como este aqui, no caso em que as cargas são positivas, essa força está sempre na direção radial e ela tem um módulo que é igual ao produto das cargas dividido por 4πε0 dividido pela distância, aqui no caso a distância é R ao quadrado. Está então bem colocado o problema e agora nós queremos determinar o trabalho realizado quando esta carga Q se desloca de um ponto A uma distância R1 da origem até um ponto B localizado a uma distância R2 da origem, mas sempre seguindo nessa direção radial aqui. Ora, como sabemos, o trabalho, portanto, da força elétrica, quando o corpo se desloca de A até B, é igual à integral da força escalar dl. Eu estou utilizando a expressão mais geral possível. No caso do caminho 1, onde eu vou de A até B, o dl é escrito como igual, agora vetor é igual a dr vezes E índice R, porquanto eu estou me deslocando sempre ao longo da direção radial e, portanto, dl assume esta forma aqui. Ora, isso facilita bastante, né, as contas, porquanto, como se vê, F escalar dl é igual, ER escalar ER é igual a 1, porquanto ER é um versor, portanto, F escalar dl é igual a Q vezes Q, dividido por 4πε0, 1 sobre R2 dr. Portanto, o trabalho eu escrevo como trabalho para ir de um ponto A até um ponto B é igual a integral de dr, e agora como o ponto A está associado à distância R1, portanto, R eu vou variar de R1 até R2, já que eu vou do ponto 1, cuja distância até a origem é R1, até um ponto 2, cuja distância é R2, portanto, eu vou integrar de R1 até R2 de F escalar dr, que é igual a dr, dividido por R ao quadrado,
e agora eu tenho Q vezes Q sobre 4πε0, e aqui eu tenho, portanto, uma constante. Eu coloco esta constante fora da integral, eu tenho, portanto, Q vezes Q sobre 4π vezes ε0 vezes a integral de R1 até R2 de dr dividido por r ao quadrado. Ora, essa integral é igual a menos 1 sobre r. Portanto, o trabalho de A até B é igual a Q vezes Q sobre 4π ε0 vezes, agora a função é menos 1 sobre r, uma vez que a integral de dr sobre R2, né, a primitiva da função 1 sobre R2, é igual a menos 1 sobre R. De fato, se eu derivar esta função em relação a R, eu vou obter 1 sobre R2, quando eu agora vario R de R1 até R2. Portanto, esta expressão é igual a Q vezes Q sobre 4π ε0 vezes menos 1 sobre R calculado em R2, o que me dá, portanto, menos 1 sobre R2, e aqui, agora eu tenho menos 1 sobre R1, portanto, é igual a 1 sobre R1. Aqui tenho, portanto, a expressão para o trabalho quando eu vou do ponto A até o ponto B por meio do uso do caminho 1. Vamos agora à segunda parte do problema, onde eu vou calcular o trabalho para eu ir do ponto B até o ponto C, lembrando que esse caminho aqui, apesar da figura não refletir isso provavelmente muito bem, nós estamos indo ao longo de uma circunferência de raio R2, ao longo de uma circunferência de raio R2. Essa curva aqui é um marco de circunferência de raio R2. Ora, o caminho 2, portanto, eu poderia escrever que o trabalho para eu ir do ponto B até o ponto C é igual à integral de f escalar dl. Né? Agora, nós estamos considerando um caminho que é um marco de circunferência. Neste caso, eu posso escrever que dl é igual a mantido o raio constante, que é igual a R2, é igual a R2, e índice φ de φ. Ou, de outra forma, dl é igual a R2 de φ vezes o versor e índice φ. Observe-se que agora eu vou efetuar uma integral sobre o ângulo φ, onde esse ângulo φ vai variar de um valor, digamos, φ1 até um valor φ2. Um ponto qualquer intermediário tem ou está associado a ele um ângulo φ, que é o ângulo que forma com a horizontal. Para ser bem preciso, né, esse ângulo φ é o ângulo que forma esse eixo com a horizontal. Então, eu vou efetuar uma soma desde um ângulo φ1, correspondente a essa direção, até um ângulo φ2. É importante lembrar que este versor φ, ele é um versor sempre
tangente à circunferência em cada ponto. Ele também é um versor que varia de ponto a ponto. Esse é um dado essencial na nossa análise aqui. Portanto, em princípio, o que eu deveria fazer é escrever que tal B até C, ou seja, o trabalho para o corpo que está sob a ação de uma força, quando ele se desloca de um ponto B até um ponto C, neste caso, eu devo efetuar agora a integral de φ1 até φ2, de R2, que é a constante, eu vou colocar fora, dφ de F escalar e φ. Ora, no entanto, ao longo deste caminho, em cada ponto, este produto escalar é igual a zero, porquanto a força está perpendicular ao Φ em todos os pontos ao longo do caminho. Portanto, este produto escalar, que na verdade é igual a zero, porque ER é ortogonal a Φ, esse trabalho, por conta da ortogonalidade entre a força e esse versor, isso aqui é igual a zero, concluímos, portanto, que o trabalho realizado pela força elétrica, quando eu me desloco ao longo de um arco de circunferência, isso é válido sempre, esse trabalho é igual a zero. Vamos agora à partícula de carga Q está localizada agora no ponto C. Eu vou calcular o trabalho quando a partícula se desloca entre os pontos C e D. Ora, nesse percurso, nós, então, vamos agora para o caminho 3 e eu quero calcular o trabalho quando a partícula vai do ponto C até o ponto D. É claro que, ainda lembrando, né, que esse trabalho é definido pelo produto escalar da força escalar dl integrado, né, portanto, né, e agora eu tenho um caminho que é ao longo de uma direção radial, né? Eu tenho um caminho que é ao longo da direção radial. Ora, o que muda aqui? O que muda é o valor da distância r da posição da partícula até a origem, né? Ora, nesse caso, nós continuamos usando a mesma expressão que utilizamos no caso do caminho 1, ou seja, dl é igual a dr vezes E índice R. Continua válida a mesma expressão. Portanto, o trabalho realizado pela força quando eu me desloco do ponto C até o ponto D, esse trabalho de C agora até D é igual à integral de dr, sempre levando em conta que R está mudando, mas agora o R vai de R2, que é o valor desta distância aqui, até R1. Porquanto este caminho 4 é também um arco de circunferência. Portanto, esses pontos aqui estão equidistantes do centro, e esse aqui em particular, os pontos A e D estão equidistantes do centro, por hipótese, né? Então, essa integral vai ser uma integral de R2 agora até R1, de F escalar dl é igual a F índice R dr. E esse F índice R é simplesmente igual a Q vezes Q,
sobre 4π epsilon zero e agora 1 sobre r ao quadrado. Ou seja, o trabalho de C até D é igual a Q vezes Q sobre 4π epsilon zero vezes a integral de R2 até R1 de dr sobre r ao quadrado. Ora, esta integral nós já conhecemos bem, portanto, isto é igual a Q sobre Q dividido por 4π epsilon zero, e agora eu tenho menos 1 sobre r, que é essa função, calculada entre R2 e R1. Ora, o que eu vou obter agora? Q vezes Q sobre 4π epsilon zero vezes 1 sobre R2 menos 1 sobre R1. E este é o resultado, portanto, do trabalho realizado pela força elétrica quando eu me desloco ao longo da direção radial dos pontos C até um ponto D, e esse ponto D está equidistante do ponto A. E é por isso que eu utilizei a integral de R2 até R1. Tenho, portanto, esse resultado aqui para o trabalho realizado pela força elétrica e, finalmente, ao longo do caminho 4, nós temos a seguinte situação. Ao longo do caminho 4, o dl é igual a R1. Veja que ao longo do caminho 2, dl é igual a R2, né? Vezes dφ vezes E índice φ. Ora, agora argumentando de uma forma um pouco diferente do que fizemos antes, né? É fácil ver que f escalar dl ao longo do caminho 4 é igual a zero. Consequentemente, o tal, né, ou o trabalho realizado pela força entre os pontos D e A, o caminho 4, portanto, é igual a zero. É o mesmo resultado que nós tivemos em relação ao caminho 2. Né? Ora, lembrando que o fato do trabalho ser nulo decorre do fato de que o elemento elemento vetorial dl, ele é perpendicular em cada ponto à força elétrica. Ou seja, a força elétrica tem a direção radial, enquanto que o elemento de comprimento vetorial dl, ele é sempre tangente à curva. Portanto, esse ângulo aqui é sempre 90 graus, independentemente do ponto considerado ao longo desse arco, exatamente o que acontecia no caso anterior. Portanto, eu tenho aqui a resposta a essa primeira parte do problema. A segunda parte do problema se refere ao trabalho realizado ao longo de todo esse percurso fechado aqui. Ou seja, qual é o trabalho de A até A? Né? O trabalho de A até A, porque essa é uma outra alternativa, né? É nos perguntarmos pelo trabalho, então, de A até A. Esta é uma possibilidade real, que é igual à integral de f escalar dl, mas agora, este trabalho, para eu ir de um ponto A até o ponto B,
depois até o ponto C, do ponto C ao ponto D, e do ponto D ao ponto A, de novo, agora eu estou construindo um caminho fechado. Na realidade, neste caso, eu estou falando da circulação, é melhor até utilizar a circulação. Então, o trabalho de A até A eu posso considerar como a soma dos trabalhos, né? Ou seja, eu vou considerar o trabalho de A até B, mais a soma do trabalho de B até C, mais o trabalho de C até D, mais o trabalho de D até A. Ou seja, o trabalho ao longo do caminho 1, mais o trabalho ao longo do caminho 2, mais o trabalho ao longo do caminho 3, mais o trabalho ao longo do caminho 4. Essa é a resposta do meu problema. Vamos somar? 0 mais 0. Agora vejam bem, trabalho de A até B é Q vezes Q sobre 4πy0, 1 sobre R1 menos 1 sobre R2. Mas olha só, o trabalho de C até D é Q vezes Q sobre 4πy0, 1 sobre R2 menos 1 sobre R1. Somando, dá zero. Dá zero. Consequentemente, a resposta a esse quesito é o trabalho ao longo de uma curva fechada, especificamente essa, que é a integral, né? O trabalho de A até A, digamos, que é a integral de f, né, escalar dl, é igual a zero. Essa é a resposta. Ou seja, ao longo de um caminho fechado, nós obtivemos que o trabalho realizado pela força elétrica, no caso específico desses 4 caminhos, é igual a zero. Finalmente, nós temos a seguinte pergunta. Qual é a variação de velocidades em cada um dos percursos? Em cada um dos percursos. Qual é a variação de velocidades em cada um dos percursos? A resposta é bastante simples, uma vez que a gente sabe agora, lembrando a teoria, vou colocar aqui a parte teórica, isso foi deduzido, né? É o tema principal deste tema, né? Que o trabalho realizado por uma força, quando um corpo se desloca de um ponto A até um ponto B, é igual à variação da energia cinética. Então, é m vezes VB ao quadrado sobre 2, menos m vezes VA ao quadrado sobre 2. Né? Portanto, levando-se em conta esse dado, que é um dado essencial, é praticamente o resumo de todo esse tema, né? Nós podemos agora determinar a variação de velocidades em cada trecho. Ora, no primeiro trecho, temos o seguinte, que m vezes v, a velocidade da partícula no ponto B, dividida por 2, agora estou falando do ponto B, menos m vezes a velocidade quando ela estava no ponto A, dividido por 2, eu tenho aqui o ponto B e aqui eu tenho o ponto A. Esta variação de velocidades é igual ao trabalho de A até B, que nós já calculamos, que é Q vezes Q sobre 4π ε0 vezes 1 sobre R1 menos 1 sobre R2. Aqui está a resposta, portanto. Na realidade, o que se pede é a variação de velocidade, mas aqui a coisa é simples. Para eu obter a variação de velocidades, eu multiplico aqui por 2 e divido por m, e, portanto, o que aparece aqui é apenas a variação de velocidades. Ou seja, VB ao quadrado menos VA ao quadrado é igual a
duas vezes, dividido pela massa da partícula, vezes Q, dividido por 4πε0, e agora multiplicado por 1 sobre R1 menos 1 sobre R2. Vamos agora calcular a variação de velocidades quando a partícula se desloca agora do ponto B até o ponto C. Ou seja, essa variação de velocidades, na verdade, a gente já pode entender a partir daqui que essa variação de velocidade é nula. Portanto, nesse trecho, já posso antecipar velocidade da partícula no ponto B e no ponto C são iguais. Não há variação de velocidade quando eu me desloco, né? Ou quando a partícula de carga Q se desloca do ponto B até o ponto C. Não há variação de velocidades. Ora, qual é a variação de velocidades agora? Né? Eu poderia escrever aqui a variação de velocidades quando ela vai do ponto C até o ponto D, né? Ou seja, VD ao quadrado menos VC ao quadrado é igual a 2 dividido por m vezes o trabalho de deslocar aquela partícula de carga Q do ponto C até o ponto D. Ora, esse trabalho está calculado aqui e, portanto, eu tenho que isso aqui é igual a 2 vezes dividido por m de Q vezes Q sobre 4πε0, acho que seria melhor até assim, vezes 1 sobre R2 menos 1